Fala, meu povo! Bom, gente, estou iniciando no meu canal uma série chamada Sociologia Sem Querela. Também sou formado em Ciências Sociais e estou aqui para ajudá-los à resolução de algumas questões dos Enems anteriores, começando pelo Enem 2019. Bom, antes de tudo, eu queria explicar por que sociologia sem querela. Querela, segundo o dicionário, é aquele vitimismo, aquela melancolia, aquelas choradelas. E aí é isso que tem confundido a sociologia no dia de hoje, no século XXI. É que ela é muitas vezes associada a um tipo de partido, a um tipo de ideologia, e a sociologia pouco tem a ver com isso. Tem a ver porque também estuda isso, mas a sociologia ela não tem partido político. Quem tem partido político ou partido de ideologia são as pessoas, certo? Então vamos lá, vamos passar aqui para a primeira pergunta. Lembrando que em cima tem umas questões, mas essa é a prova do Enem 2019, a prova azul. Vamos lá. Bom, na questão 52, nós temos o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar, pela primeira vez em escala planetária, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. Esse foi o texto de apoio. A pergunta: a declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar a letra A, superação da soberania estatal, letra B, defesa dos grupos vulneráveis, letra C, redução da truculência belicista, letra D, impunidade dos atos criminosos, letra E, inibição dos choques civilizacionais. Bom, a gente pode por eliminação. Como? Não é letra A, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem a ver com superar a soberania estatal. O que é soberania estatal? Soberania estatal é o povo brasileiro é soberano sobre o território brasileiro. E assim em todos os países, entendeu? Então, não visou superar isso, certo? Vamos pular a letra B. Vamos para a letra C. Redução da truculência belicista. Também não. Até poderia ser, porque vocês lembram bem da Guerra Fria, né? Que cada polo foi criando armas cada vez mais poderosas e eles poderia ter se pensado nisso. Mas se fizesse isso, estaria violando e superando a soberania estatal, o que não é a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, não é a redução da truculência belicista. Letra D, impunidade dos atos criminosos. Essa daí a gente não precisa nem comentar, né? Porque, vê só, deixar atos criminosos impunes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem nada a ver, certo? Letra E, inibição dos choques civilizacionais. Também não. Até porque esse choque a gente pode até falar que é algo natural, porque são culturas diferentes no mundo inteiro. Então, a resposta certa é a letra B, porque é a defesa dos grupos vulneráveis. Vamos para a próxima. Questão 57. Vamos lá. Diz assim: a maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3
das agressões, geralmente em locais próximos às casas de cultos dessas religiões. Transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Pergunta: as práticas descritas no texto são incompatíveis com a sociedade laica e democrática. Por quê? Eu vou ler um pouquinho mais rápido para a gente não ficar muito tempo nesse vídeo, tá? Letra A. Asseguram as expressões multiculturais. Letra B. Promovem a diversidade de etnias. Letra C. Falseiam os dogmas teológicos. Letra D. Estimulam os rituais sincréticos. Letra E. Restringem a liberdade de credo. Bom, a letra A e a letra B, a gente já pode excluir, né? Porque o que é que o texto está falando? Boa parte do Enem é essa interpretação de texto, certo? Então tenham muito cuidado. O que é que o texto está falando? O texto está dizendo, em outras palavras, que as religiões de matrizes africanas sofrem agressões, certo? Na via pública é onde ocorre mais, certo? Então, como é que eu estou dizendo isso? E eu vou dizer aqui, asseguram expressões multiculturais ou promovem a diversidade. Não, o texto não está falando disso. Então, ele nem assegura expressão multicultural, nem promove diversidade de etnias. Não. Letra C, falseiam os dogmas teológicos. Também não, porque não está falando de dogma teológico, nem de falsear dogma nenhum, certo? Letra D, estimulam os rituais sincréticos. Também não, o que é sincrético? Sincrético é mistura de muitas religiões, não rituais sincréticos. Não, também não estimula isso. O que é que ele faz? Exatamente, letra E, restringem a liberdade de credo. Letra E. Bora para a próxima. Questão 66. Vamos lá. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, materiais de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Pergunta: no texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Letra A, difusão das estéticas antigas. Letra B, exaltação das crendices populares. Letra C, propagação das conclusões científicas. Letra D, reiteração dos discursos hegemônicos. Letra E, contestação dos estereótipos consolidados. Bom, embora ele comece em nenhuma outra época, não podemos responder a letra A como a resposta certa. Por quê? Porque está dizendo difusão das estéticas antigas. Cada época teve seu estilo de corpo ideal e ele não está fazendo isso aí. Ele só está dizendo que hoje o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal, certo? Então, letra A, corta. Letra B, exaltação das crendices populares. Não, o que é uma crendice popular? A crendice popular é o senso comum. É o que o povo sabe sem base científica, né? Então, não é exaltação disso. Letra C, propagação das conclusões científicas. Também não, porque essa não é uma conclusão científica, certo? Letra D, reiteração dos discursos hegemônicos. Também não. O que é um discurso hegemônico? Hegemonia, heterogemonia. Entendeu? Então, hegemonia é o que é igual e hétero é o que é diferente. Então,
hegemônico. Isso não é um discurso hegemônico, isso não é um discurso que está em todo lugar. Estou falando de sociedade, tá? Não estou falando só da mídia, não. Então não é. E reiteração é complementação de um discurso igual. Então não é letra D. Letra E, contestação dos estereótipos consolidados. E aí a gente acha a nossa resposta correta. Letra E, contestação dos estereótipos consolidados. Bora para a próxima? Questão 67. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Pergunta: a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a letra A, associação sindical, letra B, participação eleitoral, letra C, migração internacional, letra D, qualificação profissional, letra E, regulamentação funcional. Não é associação sindical, porque a associação sindical é um grupo de trabalhadores que se une para debater questões próprias deles, né? Então tem sindicato, sei lá, dos trabalhadores rurais, sindicato dos professores, sindicato de várias formas, entendeu? Então não é isso, não é uma associação sindical que vai fazer você ser incluído no mercado, no sistema capitalista, não é isso. Participação eleitoral, muito menos, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Participação eleitoral é você ir votar, ninguém vai colocar no currículo que votou na última eleição, né? Isso é obrigação. Direito conquistado. Letra C, migração internacional, não. Até porque nem todo mundo tem condições de viajar internacionalmente para conseguir entrar no sistema, né? Então, não. Letra D, qualificação profissional. Letra E, regulamentação funcional. A resposta certa é a letra D, qualificação profissional. O sistema capitalista ele está sempre exigindo. Então, o trabalhador, para que não seja excluído do sistema, ele tem que estar em constante qualificação profissional, certo? Questão 69. Observa a imagem, certo? Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas, antes de tudo, pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Pergunta: a manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto entrega um movimento contemporâneo de... Letra A, regulação das relações sociais. Letra B, apropriação dos espaços públicos. Letra C, padronização das culturas urbanas. Letra D, valorização dos formalismos estéticos. Letra E, revitalização dos patrimônios históricos. Bom, essa é muito fácil, certo? O texto ele não fala nada de regular relação social, não fala nada de padronização de cultura urbana. O texto também não fala de valorização de formalismos estéticos. O grafite ele luta contra esse formalismo, né? E também não é uma revitalização dos patrimônios históricos, sobrando só a apropriação dos espaços públicos, certo? Então, essa muito fácil. Vamos para a próxima. Questão 75. Essa é para ninguém tirar zero. Vê por quê. Olha o que o texto base diz. O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, realizou 248 ações fiscais e resgatou um total de 1.590 trabalhadores da situação análoga à de escravo. Análoga é igual, parecida à do escravo. Em 2014, em todo o país.
A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas às de escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, podendo ser referenciadas ações fiscais realizadas com o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. A estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em... Bom, por que eu disse que essa era para ninguém tirar zero? Porque, vê, aqui no texto, ele diz aqui, ó, cadê? Podendo ser referências fiscais realizadas com o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro. Quer dizer, ele já articula um bocado de instituições brasileiras, e aqui já na primeira, articular os órgãos públicos. Não é pressionar o poder legislativo, não é ampliar a emissão das multas, limitar a autonomia das empresas e financiar a pesquisa acadêmica, não tem nada a ver. Só sobra isso aqui, articular os órgãos públicos. Tem um bocado de órgão público articulado para resolver essa questão dos trabalhadores em situação análoga à de escravo, certo? Letra A, essa é para ninguém tirar zero, para ninguém fechar a prova, certo? Penúltima questão, questão 88. A criação do Sistema Único de Saúde, SUS, como uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são: letra A, paternalismo e filantropia; letra B, liberalismo e meritocracia; letra C, universalismo e igualitarismo; letra D, nacionalismo e individualismo; letra E, revolucionarismo e coparticipação. Bom, eu não vou explicar um por um, mas digamos que você chegou na prova, se deparou com essa questão, que já estava lá no finalzinho, e aí você disse: eu não entendo nada dessa pergunta. Mas aí você resolve dar uma analisada melhor. E ao analisar, você percebe que o texto base está falando do Sistema Único de Saúde, SUS. Então você pensa, por que o SUS foi criado? Ele foi criado para que todos os brasileiros tivessem condições de ir a um hospital, fazer uma consulta. Entende? Então, quer dizer, o que é que... Como, se eu sei disso, se eu fiz isso, então é óbvio que eu vou chegar aqui na letra C e vou responder, porque aqui tem universalismo, quer dizer, todo mundo, para todo mundo, né? Eita, que eu esqueci. Enfim, é para todo mundo, é universal, todo brasileiro tem acesso, é direito garantido pela Constituição, ele próprio fala isso aí. E é igualitarismo, é igual. Quer dizer, é para todo mundo, independente de crença, de raça, de credo, de classe social, certo? Então, uma forma fácil e rápida de responder a questão 88. Na última questão, questão 90, nós temos o seguinte texto base: a comunidade de Mumbuca, em Minas Gerais, tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos da cidade de Jequitinhonha, o que pode ser atestado pela feira aos sábados. Em Campinho da Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encanta os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante quilombola que atende aos turistas. Pergunta:
no texto as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de quilombo visam garantir. Cuidado com essa pergunta, certo? Letra A, perdão de dívidas fiscais. Letra B, reserva de mercado local. Letra C, inserção econômica regional. Letra D, protecionismo comercial tarifário. Letra E, benefícios assistenciais públicos. Por que eu disse cuidado? Porque ele sai jogando um bocado de palavra difícil, certo? Mas aí você percebe no texto que ele está falando de dois lugares. Ele está falando da comunidade de Mumbuca, em Minas Gerais, certo? E também de Campinho da Independência, no Rio de Janeiro. Todos dois estão investindo em todas essas duas localidades estão investindo no artesanato local. Então, o que é que a gente pode, como a gente pode responder isso aí? Letra A, perdão de dívidas fiscais? Não, eles não estão fazendo isso para serem perdoados porque ficaram devendo. Não. Reserva de mercado local? Também não, porque isso não é uma reserva, certo? O que mais se encaixa é a letra C. Mas como terminando, né? Para a gente continuar, entender tudo direitinho. Letra D, protecionismo comercial tarifário? Também não, porque não está visando nenhum tipo de proteção do governo para cobrarem e tal. E letra E, benefícios assistenciais públicos. Também não estão visando isso. O que é que eles estão querendo? Letra C, inserção econômica regional. Entendeu? Então, eles querem vender o produto que é feito de artesanato no local, porque muitas vezes é mais vendido produtos de fora do que os de próprio. Então, é isso que esses dois grupos querem, certo? Então, pessoal, é isso. Fica de olho porque semana que vem vai ter o Enem 2018. Valeu, falou!